igualitária, né, e que seja, pela primeira vez, dentro da universidade. Isso aqui está provando que essa universidade é democrática, assim, tá? No sentido de colocar as pessoas para falarem aqui, né? Então, eu só quero dizer o seguinte, se continuar aqui, não é porque eu estou falando isso aqui é a expressão, inclusive, dos colegas e dos colegas de vocês também. Se a gente continuar baixando esse nível aqui no sentido, entendeu, de ataque a professores, a estudantes, aí vai ficar complicado para todo mundo, porque senão isso aqui não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido ter uma atividade como essa se a gente não respeitar o ponto de vista do outro, certo? Porque rede social, o que vai fazer na rua e tal, é outra história. Agora, aqui é um lugar de interlocução. Isso aqui ainda é uma universidade. Então, eu gostaria de contar com a fala sem interrupção, por favor. Aliás, eu escutei todos vocês, não concordo com o que vocês falaram e não fiz chacota, enfim, troça, não ridicularizei a fala de vocês. Eu defendo a liberdade de expressão e acho que vocês têm o direito de falar o que vocês falam, de defender o que vocês defendem, desde que vocês respeitem também as pessoas que defendem o oposto, que estão falando aqui, estão expressando a sua opinião sem lhes agredir, sem lhes bater. A pergunta que eu novamente faço: vocês, enquanto cientistas sociais, lidarão com Wanders lá fora, e muitos Wanders, acreditem, e vocês darão risada, vão chamar de chacota, enfim, o que vocês vão fazer com isso? Vocês precisam aprender. Isso eu acho muito engraçado, porque só tem um Wander aqui, um Heraldo, uma Letícia, e vocês ficam aí alvoroçados, né? Imagina só, eu estou aqui, só somos 4, né? E vocês são aí a centena. Nós estamos calmos, eu me excedi, claro, porque eu fico aqui, vocês ficam esses deboches aí, mas enfim, sobre a questão, voltando agora para a questão séria, para aquele rapaz que me fez um questionamento, sobre a questão do racismo no Brasil, não sei o nome dele, eu acho, não, foi Gabriel? Não, Gabriel, o rapaz que estava sentado. Eu acho uma questão importantíssima, é uma tragédia quando o Estado desfere 80 tiros de uma pessoa. A máquina do Estado sendo utilizada para matar pessoas, vitimar, causar destruição e morte é um grande problema. A solução conservadora está claramente, na minha visão, na redução do aparato estatal, das proibições e da permissão de uma sociedade com menos regras estatais, com menos intervenção, com mais direitos e liberdades individuais do indivíduo, onde a polícia ela tem o dever de proteger a propriedade, a vida humana e as liberdades, não simplesmente de ficar tendo que policiar se o indivíduo está utilizando uma substância que, enfim, aí vai de cada um. Eu particularmente discordo do uso, acho o uso horrível, mas acho que o indivíduo tem o direito de se entorpecer e de fazer o que entenda. Repudio e lamento o ato, né? Esses 80 tiros poderiam ter sido em mim, em qualquer outra pessoa. É uma fatalidade, como as várias fatalidades que ocorrem no Brasil, os 60 mil homicídios, 70, taxa de homicídio gigantesca, a taxa de assalto, de roubo, a violência pública no Brasil é um problema seríssimo. E é um problema que tem que ser resolvido, inclusive, sim, pensando, né, nas questões, como o próprio rapaz falou, das questões do racismo, né, das questões que se ataca as pessoas simplesmente pela sua posição racial, pela sua cor, né, há que se ver, né, dos direitos da liberdade do indivíduo, sendo negro, caucasiano, asiático ou coreano, de se definir como bem desejar e seguir a sua liberdade, fazendo o que bem entende numa pátria livre que é o Brasil. Isso aí! Isso aí! Estou lembrando. Enfim, para começar, a resposta do coletivo é lembrar que o coletivo negro ele é apartidário, então acho importante essa pergunta sobre a esquerda. E também um comentário pessoal mesmo, acho que bater palma e gritar para alguém, tipo, a gente não é ídolo de ninguém, eu acho isso, sei lá, meio desnecessário para esse espaço. Enfim, nós somos apartidários por quê? Porque a direita e a esquerda estão contra nós,
tendo em vista em todos os 13 anos de... 13 ou mais, não sei. De esquerda governando o país, bem, o encarceramento em massa aumentou desde a era Lula, mais jovens negros morreram, então a esquerda e a direita estão contra os corpos pretos, estão juntos contra os corpos pretos, então não tem como a gente... bem, a gente decidiu não levantar bandeira para nenhum dos lados. Enfim, o que a gente tem feito dentro da universidade? Bem, a gente tem estado em praticamente todos os atos por aí, a gente fez uma intervenção aqui pela UF, a gente bateu tambor por aí, que é o que preto faz melhor, né, bater tambor. Enfim. Esses cartazes que vocês estão vendo aí não foram do Coletivo Negro, foi das Pretas PC, inclusive elas são sensacionais, vocês deveriam conhecer. Não tem muito para falar, vou deixar de falar mais. O que a gente tem feito, né? Para a esquerda e tal, para tentar entender esse processo. É interessante pensar que o coletivo negro, ele tem uma característica, inclusive que a professora Glaucia, um dia, na defesa do Igor, comentou um pouco sobre isso, né? Da característica do coletivo negro, ela tem surgido, né? E isso é visível nos seus projetos de monografia e tal. Que é pensar o nosso corpo, né, como agente, como sujeito, como, enfim, né, esse corpo que se transmite do processo que é observado e do outro processo agora que é o que está fazendo o negócio acontecer, né. E aí quando a gente vem fazendo isso, né, nós temos exemplos de Lia, de Tai, de Ju Cândido, da Tana Carvalho também. Enfim, eu acho que é essa a resposta. Nós estamos tentando fazer, né, para além um pouco desse quadrado, mas também uma formação científica, né, que está ali botando um pé na porta, e aí também que não se ampara na esquerda, que não se ampara na direita, mas se ampara nesse corpo preto, nesse corpo presente, nesse corpo que é a gente, nesse corpo que está aqui pegando literaturas também de pessoas pretas, está aqui botando como um sujeito. E aí é interessante a gente pensar isso, que o coletivo negro ele vem transformando também essa forma de escrever, essa forma de se ver no espaço também científico. Então, é um pouco isso, e entendendo que não tem esquerda nem a direita pra gente, assim, é um corpo preto que a esquerda, ela debate um pouco sobre isso, e a direita, quando debate, enfim. E é isso, a gente está meio que nesse meio, assim, é o corpo preto que nem a esquerda nem a direita pode salvar, entendeu? É a gente, é a nossa luta, e esse processo de ressignificar, entender esse corpo preto universitário que está aqui fazendo, que está aqui escrevendo, que não tem como eu ir para o CRIAD e não me entender enquanto corpo preto, não me identificar com esses meninos, por um exemplo. E eu não posso pular isso numa etapa e não botar isso no meu projeto de TCC. E é isso. Eu queria começar minha fala repudiando a grosseria que foi falada com uma mulher no plenário. Acho que isso não pode se ocorrer nunca mais aqui dentro dessa universidade. Acho que isso é um absurdo. Uma mulher negra, não só isso. Bom, para além disso, assim, eu acho que uma coisa que foi tratada aqui, que se sente sinceramente ofendido com o xenofóbico do Trump e o imperialista vendido do Bolsonaro dando um selinho num poste, sinceramente, meu amigo, tamo bem, tá tranquilo, tá suave. Porque nós aqui, nós estamos falando de morte, meu amigo. Estamos falando de pessoas que estão lutando pela sua própria sobrevivência, de pessoas que estão aqui se organizando para resistir. Para além disso, né, eu acho que uma das principais questões que foi levantado que assim, né, uma das coisas é que se fala que vocês são 4. Vocês não são 4. Vocês estão no governo federal que legitima o genocídio de uma juventude pobre, de uma juventude negra. Vocês não são 4 aqui, vocês podem ser 4 aqui nesse espaço, nessa localidade. Mas nós estamos falando de um governo que legitima a morte de uma criança de 8 anos, que não dá uma nota sobre isso. De uma criança, de uma mulher negra, de uma menina negra, né? Uma criança. Estamos falando da morte eu esqueci o nome dele,
mas do músico que morreu com 80 tiros na frente da sua família. Nós estamos falando dessa galera. Nós estamos falando da Olga, estamos falando da Margarida Alves, nós estamos falando de Dandara, estamos falando de Seferino, estamos falando de toda essa galera que todos os dias na nossa história resistiram e as mulheres de hoje que resistem também. Nós estamos falando dessa galera. Nós estamos falando da galera que vive aqui dentro da universidade também. Acho que muito mais do que todas essas grandes mulheres que a gente viu na nossa história, a gente também tem que lembrar das mulheres que também não tiveram seu nome estampados em camisa, mas que estão todo dia resistindo aqui na nossa universidade, seja escrevendo no TCC com a Tainá, que apresentou e arrasou, a outra Tainá também, enfim, todas as mulheres que arrasaram aqui dentro dessa universidade e que se mostraram o que se deve fazer aqui dentro, para dentro e para fora dessa universidade. Eu acho que essa é uma das principais funções. E aí, eu não lembro o nome dela, não sei onde é que ela... Achei. Vitória, não é? Ah, lembrei. Pronto. Perguntou sobre qual é o nosso recorte, se a gente faz um recorte classista. A gente entende que a gente vive numa sociedade de classe. Fica para isso. Classista. Ah, bom, mas enfim, eu vou explicar, desculpa, só confundi. A gente entende que a gente vive numa sociedade classista, que estão, como Marx dizia, estão em guerra desde o início das histórias. A nossa história é a história da sociedade, da luta de classe. Obrigada, galera, valeu, marxistas. Todo mundo aí decorando o manifesto, muito bom, parabéns. Então a gente entende que isso, assim, nosso principal recorte é o recorte classista. E dentro desse recorte, a gente faz o debate racial, a gente faz o debate LGBT, a gente faz o debate